6 anos de desculpas vagas e chamadas de vídeo estranhas finalmente terminaram no momento em que eu a vi de joelhos no chão de mármore. Naquele instante, a professora aposentada deu lugar a uma mãe que faria qualquer coisa para salvar sua filha. O copo de espumante de cristal se estilhaçou no piso de mármore da mansão, espalhando cacos por meus pés enquanto eu observava minha filha, Laura, esfregar sangue dos joelhos com um pano sujo. Eu atirei meu próprio copo no chão e marchei direto para o homem que ousava se autodenominar seu marido. O terror que cruzou o rosto dele me disse tudo o que eu precisava saber sobre o que aconteceria a seguir. Deixe-me voltar e contar como cheguei a esse pesadelo paulistano, porque acredite, a história de como uma mulher do Rio Grande do Sul acabou arquitetando uma vingança numa mansão na zona sul de São Paulo vale cada segundo do seu tempo. 6 anos. Foi há quanto tempo eu não via minha filha pessoalmente. Mas antes de continuar, verifique se já está inscrito no botão abaixo e curta o vídeo para que eu possa trazer mais histórias aqui neste canal. Agora, vamos lá. 6 anos desde que ela se casou com Rafael Vasconcelos e se mudou para São Paulo para viver com a família prestigiada dele. 6 anos de e-mails cuidadosamente redigidos que sempre chegavam em horários estranhos. Ligações que duravam exatamente 3 minutos, antes que ela alegasse que alguém a estava chamando. Chamadas de vídeo onde ela posicionava a câmera com tanta precisão que você pensaria que estava dirigindo um filme. Eu sou Helena Fagundes, a propósito, 62 anos, aposentada após 30 anos, lecionando língua portuguesa no ensino médio em Porto Alegre. Criei Laura como mãe solteira depois que o pai dela decidiu que a paternidade não era compatível com o sonho dele de virar um músico de rock famoso. Alerta de spoiler. Ele nunca passou de tocar em barzinhos no interior de Santa Catarina. A viagem para São Paulo estava planejada há meses. Laura sempre arranjava desculpas. Reforma, agenda de trabalho de Rafael, problemas de saúde da mãe dele, sempre alguma coisa. Mas quando minha irmã, Carla, morreu inesperadamente em março, me deixando uma herança modesta, decidi que era o suficiente. Comprei a passagem aérea sem pedir permissão e mandei um e-mail para Laura com os detalhes da minha chegada. A resposta dela foi estranha. Mãe, que maravilhoso! A família Vasconcelos está muito animada para te conhecer. Por favor, não se preocupe com hotéis. Temos muito espaço. Só lembre-se de que a família Vasconcelos valoriza a privacidade e a discrição acima de tudo. Privacidade e discrição, certo? Eu deveria ter percebido que havia algo errado quando minha filha começou a usar palavras como discrição em conversas casuais. Laura sempre foi direta, às vezes brutalmente honesta. A garota que uma vez disse ao diretor do colégio que o topete dele parecia um gambá morto não estava desenvolvendo repentinamente habilidades diplomáticas. O voo de Porto Alegre para Guarulhos foi o meu primeiro longo. 14 horas de ar reciclado, sentada ao lado de um empresário que insistia em me explicar o criptoativo como se eu fosse uma avó confusa que nunca tinha visto um computador. Resisti à vontade de mencionar meu mestrado em literatura ou o fato de que eu gerenciava meu próprio portfólio de investimentos desde antes de ele nascer. Eu tinha imaginado esse reencontro 1000 vezes. Laura descendo as escadas de alguma charmosa casa no interior, me abraçando, rindo de como eu tinha sido paranoica por ela ter se estabelecido em outra cidade. Beberíamos vinho, comeríamos pão de queijo e ela me contaria tudo sobre sua vida como uma bem-sucedida esposa de executivo. A realidade era diferente. O Solar Vasconcelos ficava em uma área de 200 mil metros quadrados fora da capital. O tipo de propriedade que gritava dinheiro antigo e segredos mais antigos ainda. Portões de ferro forjado, jardins impecáveis, estrada de cascalho que rangia caro sob os pneus do táxi. Linda, intimidadora e, de alguma forma, completamente errada para minha filha, que cresceu numa casa de 3 quartos em um bairro simples e considerava churrasco de domingo na laje uma refeição chique. Rafael me recebeu na porta da frente, alto, magro, com o tipo de traços que pareciam elegantes em boa iluminação e cruéis nas sombras. O sorriso dele era ensaiado, perfeito, e não alcançava os olhos. Senhora Helena, que honra finalmente conhecer a mãe de Laura.
O português dele era impecável, mas carregava uma frieza que me deu arrepios. Laura está descansando. A emoção da sua visita sobrecarregou a constituição delicada dela. Constituição delicada? Estávamos falando da mesma garota que uma vez jogou um jogo de futebol inteiro com o tornozelo torcido porque se recusou a decepcionar o time. Laura nunca foi delicada um dia na vida. Eu gostaria de vê-la, eu disse, mantendo minha voz agradável, enquanto todos os meus instintos gritavam que algo estava errado. É claro, mas primeiro, permita-me mostrá-la aos seus aposentos. A viagem foi longa, nona. A senhora deve estar exausta. Ele me conduziu por corredores forrados com quadros a óleo de ancestrais de semblante severo, subindo uma escadaria que pertencia a um museu, até um quarto de hóspedes que era maior que minha sala de estar inteira em casa. Tudo era lindo, caro e frio como um jazigo. O jantar é às 8 em ponto, ele me informou. A família se veste para o jantar. Confio que a senhora trouxe trajes apropriados. Olhei para minhas roupas confortáveis de viagem e sorri docemente. Não se preocupe, Rafael. Eu sei me arrumar muito bem. A expressão dele sugeria que ele duvidava consideravelmente disso. Depois que ele saiu, sentei-me na cama antiga e tentei processar a situação. Esta não era a vida que Laura havia descrito em seus e-mails. Ela havia escrito sobre prazeres simples, feiras locais, aprendendo a cozinhar comida mineira. Nunca mencionou empregados, jantares formais ou quartos de hóspedes que pareciam exposições de museu. Às 19h30, desci, vestindo o vestido mais bonito que havia levado. Um tubinho preto simples que me servira bem em reuniões de pais e festas de aposentadoria. Não era exatamente um traje de gala, mas teria que servir. Eu estava seguindo o som de conversas em direção ao que presumi ser a sala de jantar quando dobrei uma esquina e congelei. Ali, de joelhos em um recanto que eu quase não tinha visto, estava Laura. Ela vestia um vestido cinza desbotado que pendia frouxo em sua estrutura muito magra, esfregando o piso de mármore com um balde de água ensaboada ao lado. Mas não era apenas a visão da minha filha de joelhos que me parou. Eram os cortes recentes em suas mãos. A maneira como ela se movia como se cada músculo doesse. A forma cuidadosa como ela evitava colocar peso no pulso esquerdo. E, o mais revelador de tudo, a maneira como ela olhou para cima, com terror absoluto, quando passos se aproximaram antes de me reconhecer e rapidamente desviar o olhar. Foi então que Rafael apareceu atrás de mim, carregando um copo de espumante de cristal. O rosto dele era uma máscara de divertimento frio. Ah, senhora Helena, a senhora descobriu o hobby de Laura. Ela acha o trabalho manual terapêutico, algo sobre permanecer conectada ao trabalho honesto. Ele tomou um gole de espumante e sorriu enquanto minha filha continuava a esfregar, nunca olhando para cima, seus ombros rígidos de medo. Foi quando soube 3 coisas com absoluta certeza. Minha filha não era uma esposa naquela casa. Ela era uma prisioneira. Rafael Vasconcelos era um monstro que se divertia com o sofrimento dela. E antes que eu deixasse São Paulo, de um jeito ou de outro, eu iria destruí-lo. Agarrei o pulso de Rafael enquanto ele levantava o copo de espumante aos lábios novamente, surpresa com minha própria força enquanto apertava até ele estremecer. De onde eu venho, temos um ditado sobre homens que machucam mulheres. Eu disse em uma voz que poderia congelar o inferno. Eles não ficam de pé por muito tempo. Meus dedos deixaram marcas brancas em sua manga de seda cara antes de soltá-lo e me ajoelhar ao lado de Laura, cujo corpo inteiro tremia enquanto continuava a esfregar o mesmo lugar repetidamente. Querida, eu sussurrei, mas ela estremeceu como se eu a tivesse agredido. A risada de Rafael foi aguda, cortando a tensão como vidro. Vejo onde Laura herdou suas tendências dramáticas. Senhora Helena, a senhora está entendendo mal a situação inteiramente. Ah, eu entendi perfeitamente, eu disse, levantando-me lentamente, sem tirar os olhos do rosto dele. Eu entendi que minha filha, que costumava fazer supino com 70 quilos e conseguia comer uma pizza inteira sozinha, agora parece que não come uma refeição decente há meses. Eu entendi que ela está vestindo um vestido que pertence a uma novela de época, não a uma mulher no século XXI. E eu definitivamente entendi por que ela parou de me fazer chamadas de vídeo 6 meses atrás. A cor sumiu do rosto de Rafael,
mas ele se recuperou rapidamente. As dinâmicas familiares em São Paulo são diferentes da sua informalidade gaúcha. Laura abraçou os valores tradicionais, encontrando propósito nos deveres domésticos. Valores tradicionais? Eu quase engasguei com as palavras. É assim que você ousa tratar sua esposa como empregada não remunerada? Laura. A ordem seca veio da entrada da sala de jantar, proferida por uma mulher que poderia ter sido esculpida em gelo. Ela tinha os traços marcados de Rafael e o tipo de postura que sugeria que nunca havia trabalhado um dia na vida. Continue com suas obrigações. Nossa hóspede parece ter se perdido. Esta devia ser Marta Vasconcelos, a mãe de Rafael e a aparente rainha deste castelo congelado. Laura imediatamente se curvou mais sobre sua esfregação, seus movimentos desesperados agora. Na verdade, encontrei exatamente o que estava procurando, eu disse, sem me mover do lado de Laura. Marta deslizou para mais perto, seu vestido de seda farfalhando a cada passo. Senhora Helena, sou a mãe de Rafael. Estamos muito contentes que a senhora finalmente pôde visitar. Espero que compreenda que nossa casa mantém certos padrões. Padrões? Repeti a palavra como se tivesse um gosto ruim. E esses padrões incluem fazer sua nora limpar o chão durante festas de jantar? Laura escolheu contribuir para a casa de maneiras que se adequam às suas habilidades limitadas. Habilidades limitadas? Minha filha, que se formou summa cum laude na UFRGS, que falava 3 idiomas fluentemente, que havia sido aceita na faculdade de Direito antes de conhecer essa família de predadores? Habilidades limitadas, eu disse lentamente. A senhora quer dizer como a habilidade de acessar o próprio passaporte ou entrar em contato com a família, esses tipos de limitações. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael e a mãe trocaram um olhar que confirmou tudo o que eu suspeitava. Laura não estava me mantendo à distância por escolha. Ela havia sido isolada, controlada, provavelmente ameaçada. Talvez, Marta disse cuidadosamente, devêssemos discutir isso durante o jantar. Tenho certeza de que há muitos mal-entendidos para serem esclarecidos. A única coisa que preciso esclarecer é por que minha filha parece aterrorizada de fazer contato visual comigo. A escova de Laura havia parado de se mover. Ela estava ouvindo cada palavra, sua respiração superficial e rápida. Laura, eu disse gentilmente, olhe para mim. Ela balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Laura. Desta vez, coloquei autoridade na minha voz. O tom que eu usava para comandar a atenção de adolescentes arruaceiros por 3 décadas. Olhe para mim. Lenta, dolorosamente, ela levantou a cabeça. O que eu vi em seus olhos fez meu sangue ferver. Medo, sim, mas também vergonha. Minha filha confiante e guerreira tinha vergonha de me deixar ver o que eles tinham feito com ela. Foi então que notei o hematoma ao longo de sua mandíbula, cuidadosamente disfarçado com maquiagem, mas visível agora que eu sabia o que procurar. A maneira como ela favorecia o lado esquerdo. A forma cuidadosa como ela movia as mãos, como se seus pulsos tivessem sido recentemente feridos. Há quanto tempo? Eu perguntei diretamente a ela. Há quanto tempo? O quê? Rafael interrompeu. Eu não estava falando com você, eu disse, sem me incomodar em olhá-lo. Laura, há quanto tempo você não tem permissão para deixar esta propriedade? A boca dela se abriu levemente, depois se fechou. Ela olhou para Rafael com puro terror. Laura sofre de agorafobia, Marta disse suavemente. Ela acha o mundo exterior avassalador. Nós a fornecemos um ambiente seguro e estruturado. Agorafobia? Eu quase ri. A senhora quer dizer a mesma Laura que viajou de mochila pela Europa por 3 meses antes da faculdade? A que costumava dirigir até o Rio de Janeiro só para experimentar novos restaurantes? As pessoas mudam, Rafael disse friamente. Sim, elas mudam, eu concordei. Especialmente quando estão sendo sistematicamente destruídas por pessoas que se deleitam em ter poder sobre elas. A temperatura na sala caiu uns 10 graus. Eu acho, Marta disse com calma forçada, que a senhora está muito cansada da viagem. Talvez jantar e descansar a ajudem a ver a situação com mais clareza. Oh, eu estou vendo tudo muito claramente. Eu me inclinei
e ajudei Laura a se levantar, sentindo como ela havia se tornado frágil sob minhas mãos. Laura, você está vindo comigo agora mesmo. Ela não pode! A voz de Rafael estava aguda com pânico. Ela não está bem. Ela precisa da medicação dela, da rotina dela. Que medicação? Eu exigi. O silêncio se esticou entre nós como um arame prestes a estourar. Laura toma medicação para ansiedade, depressão, diversas condições. Interromper os cuidados seria perigoso. Olhei para o rosto da minha filha. Realmente olhei para ele e vi o que havia perdido antes. O olhar ligeiramente vidrado em seus olhos, a maneira como suas pupilas pareciam muito pequenas, o tremor sutil em suas mãos que eu havia atribuído ao medo. Eles não estavam apenas a mantendo prisioneira, estavam drogando-a. Que tipo de medicação exatamente? Eu perguntei em uma voz que poderia cortar aço. Rafael e Marta trocaram outro olhar. Naquele olhar, eu vi cálculo, desespero e algo mais. Algo que me disse que eu tinha acabado de tropeçar em algo muito pior do que abuso doméstico. Eu acho, eu disse lentamente, que é hora de Laura e eu termos uma conversa privada. Impossível, Marta retrucou. A condição de Laura exige supervisão constante. Então, acho que é bom que eu seja uma conselheira de crise treinada, eu menti suavemente. 30 anos trabalhando com adolescentes traumatizados me ensinaram uma coisa ou duas sobre reconhecer quando alguém precisa de ajuda. A cabeça de Laura se ergueu com isso, a esperança piscando em seus olhos drogados pela primeira vez desde que cheguei. Rafael deu um passo à frente, sua máscara de polidez finalmente escorregando. A senhora não vai perturbar esta casa com seus dramas gaúchos. Laura é minha esposa, minha responsabilidade, e se a senhora der mais um passo em direção à minha mulher, eu vou lhe mostrar exatamente o quão dramático este paulista pode ser. Nós nos encaramos através do piso de mármore, Laura balançando levemente entre nós, e percebi que este era o momento em que tudo mudava. O que acontecesse a seguir determinaria se eu sairia desta mansão com minha filha ou a deixaria aqui para desaparecer completamente. Mas havia algo que Rafael não sabia sobre mim. Algo que ficaria muito claro, muito em breve. Eu não criei uma filha sozinha. Não lutei para conseguir um diploma universitário trabalhando em turnos duplos e sobrevivi a 30 anos lidando com pais mimados e burocratas administrativos apenas para ser intimidada por algum sociopata paulistano que se divertia torturando mulheres. A questão não era se eu conseguiria tirar Laura daqui. A questão era quanto estrago eu faria na família Vasconcelos na minha saída. Laura, vá arrumar uma mala, eu disse sem tirar os olhos de Rafael. Ela não fará tal coisa, Marta sibilou. Mas eu podia ouvir a incerteza rastejando em sua voz. Laura começou a se mover em direção à escada. Depois parou, olhando para Rafael com uma expressão que me partiu o coração. Mesmo drogada, mesmo aterrorizada, ela ainda procurava permissão do seu captor. Foi então que soube o quão completamente eles haviam quebrado o espírito dela. Laura, eu disse mais gentilmente, você não precisa da permissão de ninguém para arrumar suas próprias roupas. Rafael se colocou entre Laura e a escadaria. Isso é ridículo. Laura, diga à sua mãe que você está feliz aqui. Diga a ela que você escolheu esta vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Laura ficou ali, balançando levemente, a boca abrindo e fechando como se estivesse tentando se lembrar de como falar por si mesma. Não consegue dizer as palavras, consegue? Eu observei. Isso é interessante, porque minha Laura sempre teve muito a dizer. Deve ser toda aquela medicação ajudando com a ansiedade dela. Mãe! A voz de Laura era mal um sussurro, áspera como se ela não a tivesse usado em meses. Sim, meu amor. Eu quero. Ela olhou para Rafael, depois para mim, depois para as mãos. Eu não consigo. Você consegue. Eu disse firmemente. O que quer que tenham dito a você, o que quer que tenham feito para fazer você pensar que não pode, você pode. Você é Laura Fagundes e você nunca recuou de nada na sua vida. Laura Vasconcelos, Rafael corrigiu secamente. E ela sofre de um transtorno de ansiedade grave. A mãe dela está claramente perturbada. Laura, olhe como ela está te chateando. Mas Laura não estava mais olhando para Rafael.
Ela estava me encarando com algo que parecia quase um reconhecimento surgindo em seus olhos nublados. Mãe, ela sussurrou, e pela primeira vez ela soou como minha filha. Estou aqui, querida. Estou aqui, e não vou embora sem você. Foi então que Rafael cometeu seu primeiro erro real. Ele agarrou o braço de Laura, não gentilmente, e a puxou para trás em sua direção. A respiração brusca que ela deu, a maneira como ela se encolheu automaticamente. Isso me disse tudo sobre como era a vida diária dela. Tire as mãos da minha filha. Eu enunciei cada palavra claramente, dando um passo à frente até estar perto o suficiente para ver o pânico começando a aparecer através da fachada composta de Rafael. Ou o quê? Ele zombou. A senhora vai ligar para a polícia? Aqui é Brasil, madame. Laura é minha esposa, minha responsabilidade legal, e a senhora é uma convidada indesejada que agora está sendo convidada a sair. Eu sorri. Não um sorriso agradável. O sorriso que eu costumava dar aos pais que ameaçavam me processar por reprovar seus floquinhos de neve preciosos quando eles mereciam. Sabe de uma coisa, Rafael? Você está absolutamente certo. Aqui é Brasil. E no Brasil, assim como nos Estados Unidos, cárcere privado é crime. Administrar substâncias controladas sem receita também é. E eu aposto que o que quer que você esteja dando à minha filha para mantê-la dócil não é exatamente prescrito por um médico legítimo. A cor sumiu dos rostos de Rafael e Marta. Então, aqui está o que vai acontecer, eu continuei. Laura vai subir para arrumar as coisas dela. Eu vou ajudá-la e então vamos embora. Você pode deixar isso acontecer em silêncio ou pode explicar à Polícia Federal por que uma cidadã gaúcha tem sido mantida contra a vontade e drogada para submissão. A senhora não tem prova. Eu tenho 30 anos de experiência reconhecendo vítimas de abuso. Eu tenho fotos. Levantei meu celular, que eu estava usando discretamente desde que cheguei. E eu tenho Laura, que vai testemunhar sobre tudo o que você fez a ela, assim que chegarmos a um lugar seguro e deixarmos as drogas que você estava dando a ela saírem do sistema dela. Marta deu um passo à frente, sua compostura finalmente rachando. A senhora não entende nada sobre nossa família, nossas tradições. Eu entendo que a senhora está prestes a perder o controle da situação inteiramente, eu disse, olhando para ela com todo o desprezo que pude reunir. Diga-me, Marta, quantas outras mulheres esta família destruiu? Porque eu imagino que Laura não é a primeira jovem a desaparecer neste mausoléu que a senhora chama de lar. O olhar horrorizado que cruzou o rosto de Laura me disse que eu havia acertado mais perto da verdade do que pretendia. Havia outras. Laura sussurrou tão baixo que eu quase não ouvi. O que você disse? Eu perguntei. Mas Rafael já estava se movendo. Chega! Ele avançou em direção a Laura, mas eu fui mais rápida. 30 anos de separação de brigas de adolescentes me mantiveram em melhor forma do que ele esperava. Agarrei o pulso dele e torci até ele gritar. Eu disse, tire as mãos da minha filha. Me solte imediatamente. Quando você se afastar de Laura, não antes. Ficamos congelados por um momento, ele tentando se afastar. Eu mantendo meu aperto, ambos respirando com dificuldade. Foi então que eu ouvi. Sirenes ao longe se aproximando. Marta ficou branca. Rafael, o que você fez? Eu não fiz nada. Ele parou de lutar. Eu não chamei ninguém. As sirenes estavam definitivamente chegando mais perto. Em minutos, luzes azuis piscavam pelas janelas da mansão. Bem, isso é interessante, eu disse, soltando o pulso de Rafael. Esperando companhia? A resposta veio na forma de batidas rápidas na porta da frente, seguidas por vozes autoritárias gritando em português. Rafael e Marta trocaram olhares aterrorizados. Laura, eu disse urgentemente. Você ligou para alguém? Você encontrou uma maneira de pedir ajuda? Ela balançou a cabeça, mas havia algo em seus olhos, um vislumbre de esperança, de alívio. A porta da frente se abriu sem que ninguém fosse atender. 3 policiais entraram, seguidos por uma mulher em um terno de corte elegante que se portava como alguém acostumado a estar no comando. Senhora Helena, a mulher perguntou em um português claro e formal. Eu sou a delegada Clara Rosado. Recebemos uma chamada sobre o bem-estar de uma cidadã brasileira. Olhei para Laura,
depois para a delegada. Eu não liguei para ninguém. Não, a delegada Clara concordou. Mas alguém ligou. 3 dias atrás, na verdade. Alguém que estava muito preocupado com sua segurança quando a senhora veio visitar sua filha. 3 dias atrás. Isso teria sido logo depois que eu enviei a Laura o e-mail com minha informação de chegada. Alguém estava monitorando as comunicações dela e percebeu que eu estava vindo. Quem? Eu comecei a perguntar. A doutora Patrícia Vasconcelos, a delegada continuou. A irmã de Rafael. Ela tem documentado o que acontece nesta casa por meses, esperando por uma oportunidade de agir. O rosto de Rafael foi de pálido a cinza. Patrícia não faria isso. Sua irmã tem trabalhado conosco há algum tempo, senhorita Vasconcelos, a delegada disse, olhando para Marta, construindo um caso contra o senhor e sua mãe por tráfico de pessoas, cárcere privado e abuso sistemático de jovens mulheres. A visita da senhora Helena proporcionou a oportunidade perfeita para intervir. Laura balançou em seus pés. Eu a segurei antes que pudesse cair. Quantas? Ela sussurrou. Quantas outras? A expressão da delegada Clara suavizou enquanto olhava para minha filha. 7 que sabemos, madame. Todas mulheres estrangeiras que se casaram com famílias francesas proeminentes e depois desapareceram do contato com seus parentes. 7 outras mulheres, 7 outras filhas roubadas de suas famílias e transformadas em servas drogadas para monstros engomadinhos. Laura, eu disse suavemente, acabou, está tudo acabado. Ela olhou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. E pela primeira vez em 6 anos, eu vi minha filha de verdade olhando de volta para mim. Você vai ser forte o suficiente para ajudar a garantir que eles paguem por isso? Eu perguntei a ela. Laura endireitou os ombros, e apesar das drogas, apesar do medo, apesar de tudo o que fizeram para quebrá-la, eu vi um vislumbre da jovem guerreira que nunca recuou de uma briga. Mãe, ela disse claramente, eu estou esperando por este momento há 3 anos. Foi quando percebi que minha filha não estava apenas sobrevivendo naquele inferno. Ela estava suportando, documentando e esperando pela chance de revidar. A questão era, o que ela havia descoberto sobre a família Vasconcelos que estava prestes a derrubar o mundo inteiro deles? 3 anos, eu repeti, ajudando Laura a se firmar contra a parede enquanto a polícia começava a algemar Rafael e Marta. Laura, o que aconteceu 3 anos atrás? Os olhos dela estavam mais claros agora, como se o choque de ver a polícia tivesse queimado um pouco da névoa das drogas. Foi quando encontrei o diário de Isabel. A delegada Clara se aproximou. Senhora Helena, sua filha tem sido incrivelmente corajosa. Ela estava reunindo provas, apesar do risco pessoal significativo. Que tipo de prova? Eu perguntei, embora parte de mim não tivesse certeza se queria saber. Laura olhou para Rafael, que estava gritando com os oficiais em português rápido, depois de volta para mim. Tem uma sala no subsolo, uma sala escondida onde eles guardam coisas, documentos, fotos, pertences pessoais de todas as mulheres que estiveram aqui. Meu sangue gelou. Pertences pessoais, carteiras de identidade, passaportes, joias, celulares. A voz de Laura ficou mais forte a cada palavra. Tudo confiscado de mulheres que foram informadas de que estavam sendo mantidas seguras de sua própria instabilidade mental. Pensei nas alegações de Rafael sobre a agorafobia de Laura, sua necessidade de medicação e supervisão. Não era crueldade aleatória. Era um sistema prático. A família Vasconcelos tem aperfeiçoado isso por gerações, a delegada Clara explicou. Eles miram jovens mulheres estrangeiras que se casam com famílias brasileiras ricas, gradualmente as isolam, alegam que estão mentalmente instáveis, obtêm tutela legal e então... E então o quê? Eu exigi. Algumas desaparecem inteiramente. Outras, como Laura, se tornam funcionários permanentes, trabalho não remunerado para a casa, completamente isoladas do mundo exterior. Laura puxou algo do cós de seu vestido cinza. Um pequeno dispositivo de gravação, não maior do que um pendrive. Eu estou gravando tudo há 2 anos. Cada conversa, cada ameaça, toda vez que eles discutiam o que aconteceu com as mulheres que vieram antes de mim. Olhei para minha filha com novo respeito. Ela não estava apenas sobrevivendo. Ela estava conduzindo uma investigação disfarçada.
É por isso que as chamadas de vídeo eram sempre tão curtas e estranhas. Eu percebi que você estava tentando me enviar sinais. A música de fundo. Laura assentiu. Eu sempre tocava Aquarela. A música que você cantava para mim quando eu era pequena. Eu esperava que você se lembrasse e percebesse que havia algo errado. Aquarela. A melodia voltou para mim instantaneamente. Ela tocava durante cada chamada de vídeo, e eu pensava que era apenas ruído de fundo. Laura, sinto muito por não ter. Você veio, ela disse firmemente. É tudo o que importa. Rafael havia parado de gritar com a polícia e agora estava olhando para Laura com uma mistura de raiva e descrença. Cuidado, eu o alertei. Estou me sentindo muito menos civilizada do que há 20 minutos. A delegada Clara consultou seu telefone. Senhora Helena, há algumas coisas que a senhora precisa saber sobre o que sua filha descobriu. As provas que ela reuniu conectam a família Vasconcelos a uma rede internacional de tráfico. Tráfico? A palavra me atingiu como um golpe físico. Não tráfico sexual, Laura disse calmamente. Tráfico de trabalho. Eles identificam mulheres vulneráveis, geralmente estrangeiras, que se casam com famílias ricas e gradualmente tiram suas identidades, suas conexões, seus direitos legais. Elas se tornam propriedade. Eu me senti enjoada. Quantas famílias estão envolvidas? É isso que ainda estamos determinando, a delegada Clara disse. As provas da sua filha sugerem que é maior do que pensávamos inicialmente. Famílias em todo o Brasil, algumas na Argentina e no Paraguai também. Laura pegou outro bolso e tirou um pendrive. Isso contém cópias de tudo. Registros financeiros, correspondência entre famílias, listas de mulheres e seus status. Status? Eu perguntei. Ativa, realocada ou falecida. Laura disse factualmente, embora eu pudesse ver o trauma sob sua compostura. A maneira casual como ela disse falecida me fez sentir fraca. A senhora quer dizer que elas, as mulheres que lutaram demais, que foram descobertas tentando fugir, ou que ficaram doentes demais para trabalhar de forma eficaz, elas tiveram acidentes. Olhei para Rafael, que agora se recusava a fazer contato visual com qualquer pessoa. Seu desgraçado doente. Quantas mulheres você matou? Eu nunca matei ninguém, ele disse rapidamente. Isso não era... Cale a boca, Marta retrucou para o filho. Não diga mais nada. Mas Rafael estava em pânico agora. Nunca era para ter chegado a tanto. Nós só precisávamos de trabalhadores, pessoas que não pudessem sair ou reclamar. Mãe disse que era uma tradição de família que o avô fazia a mesma coisa. Rafael... A voz de Marta era nítida o suficiente para cortar vidro. A delegada Clara sorriu secamente. Obrigada por essa confissão, Sr. Vasconcelos. Será muito útil no tribunal. Laura se apoiou pesadamente em mim. Mãe, preciso te contar outra coisa. Algo que ainda não contei à polícia. O que é, querida? Ela olhou em volta para os oficiais, depois me puxou para o lado. Tem uma mulher ainda aqui, ainda viva. Eles a mantiveram no subsolo por 4 anos. Meu coração parou. O quê? O nome dela é Catarina. Ela é de Curitiba. Eles disseram à família dela que ela morreu em um acidente de carro, mas ela esteve aqui o tempo todo. Ela não está bem. Olhei para a delegada Clara, que havia se aproximado para ouvir nossa conversa. Delegada, a outra vítima no subsolo. A delegada imediatamente começou a dar ordens rápidas. Em minutos, os oficiais estavam se dirigindo para o que presumi ser a entrada do subsolo. Laura, eu disse urgentemente. Há outras mulheres ainda vivas? Eu acho que sim. As gravações mencionam casas seguras, outras propriedades, mas eu nunca as vi. A delegada Clara voltou para nós. Senhora Helena, preciso pedir à senhora e à Laura que venham para a delegacia para um depoimento. Este caso será muito maior do que antecipamos. Eu assenti, depois olhei de volta para Rafael e Marta, que estavam sendo levados algemados. Por meses, eles fizeram Laura se sentir impotente, quebrada, menos que humana. Mas subestimaram algo fundamental sobre minha filha. Ela era uma Fagundes, e os Fagundes não quebram. Nós curvamos até podermos revidar com força suficiente para destruir o que quer que tenha tentado nos destruir. Laura, eu disse, preciso que você saiba de uma coisa. Eu estou orgulhosa de você. Não apenas por sobreviver a isso,
mas por se transformar na arma que vai derrubar toda essa rede. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Eu só quero ir para casa, mãe. Nós vamos, querida. Mas primeiro, vamos garantir que cada uma dessas famílias pague pelo que fizeram. E vamos encontrar todas as mulheres que eles ainda estão mantendo. Enquanto saíamos da mansão, Laura apoiada em meu braço, mas ficando mais forte a cada passo, percebi que isso não era mais apenas sobre salvar minha filha. Era sobre salvar dezenas de outras filhas, esposas, irmãs que estavam presas em infernos semelhantes por todo o Brasil. Rafael cometeu um erro fatal quando decidiu mirar minha família. Ele presumiu que eu era apenas mais uma mãe preocupada, que poderia ser intimidada ao silêncio. Ele estava prestes a descobrir exatamente o quão errada essa suposição estava, porque Helena Fagundes acabara de declarar guerra a uma rede de tráfico internacional. E eu pretendia vencer. A Delegacia de Polícia Federal de São Paulo, às 2 horas da manhã, era um mundo diferente. Luzes fluorescentes fortes, o cheiro de café forte e o zumbido constante de atividade enquanto a equipe da delegada Clara trabalhava para desvendar o que agora chamavam de Operação Aquarela. Laura escolheu o codinome em homenagem à música que tinha sido seu grito silencioso por ajuda. Senhora Helena, a delegada Clara disse, colocando uma xícara de café na minha frente. Encontramos Catarina viva, mas por pouco. Ela foi sedada por tanto tempo que mal consegue lembrar o próprio nome. Laura apertou minha mão com mais força. Ela insistiu em ficar para o depoimento completo, apesar das recomendações médicas para que ela descansasse enquanto as drogas saíam de seu sistema. De quantas propriedades estamos falando? Eu perguntei. Com base nas gravações de Laura e nos documentos que ela fotografou, pelo menos 15 propriedades em todo o Brasil, 3 na Argentina e 2 no Paraguai, todas conectadas através de alianças matrimoniais entre famílias ricas. Eu me senti tonta. Alianças matrimoniais? A senhora quer dizer que não é apenas a família Vasconcelos. É crime organizado disfarçado de alta sociedade? Exatamente. Eles têm operado por décadas, possivelmente mais tempo. Jovens mulheres conhecem homens charmosos de famílias prestigiadas, se apaixonam, se casam rapidamente e depois desaparecem de suas vidas anteriores. Suas famílias são informadas de que escolheram a privacidade, se tornaram reclusas, às vezes que morreram em acidentes. Laura falou, sua voz mais firme agora. Eles me mostraram fotografias das outras, fotos de antes e depois. Você podia ver como eles as quebravam sistematicamente. A medicação, eu disse. O que eles estavam dando a você? Uma combinação de sedativos e estabilizadores de humor, ajustada com base em quão dócil eu estava. Quando eu começava a agir de forma muito independente ou fazia muitas perguntas, as doses aumentavam. A delegada Clara consultou suas anotações. Encontramos registros farmacêuticos no escritório de Rafael. Eles têm trabalhado com médicos corruptos para obter receitas legítimas para condições inexistentes. Pensei na transformação de Laura, da jovem confiante que eu havia criado para a casca aterrorizada que eu havia encontrado esfregando o chão. Quanto tempo leva para algo assim quebrar alguém completamente? Depende da pessoa, Laura disse calmamente. Algumas mulheres desistiram depois de alguns meses. Outras lutaram por anos antes de pararem de lutar. Mas você nunca parou. Ela olhou para mim com algo que poderia ter sido orgulho. Você me ensinou a nunca desistir, mãe. Mesmo quando eu queria morrer, mesmo quando parecia inútil, eu continuava pensando no que você faria se estivesse no meu lugar. O que eu faço é exatamente o que você fez, eu disse. Reunir provas e esperar o momento certo para revidar. A delegada Clara se inclinou para a frente. Laura, as gravações que você fez são provas extraordinárias, mas precisamos saber. Você está disposta a testemunhar para nos ajudar a processar não apenas Rafael e Marta, mas toda a rede? Laura ficou quieta por um longo momento. Eu pude vê-la ponderando o custo de reviver seu trauma contra a importância de impedir que outras mulheres sofressem o mesmo destino. Quantas mulheres poderíamos salvar? Ela perguntou. Se pudermos provar o escopo total desta rede, potencialmente dezenas que estão atualmente presas e centenas mais que poderiam se tornar vítimas no futuro. Então sim, Laura disse firmemente,
Eu vou testemunhar. Eu apertei a mão dela. Você não precisa decidir agora, querida. Você já passou por o suficiente. Mãe, eu tenho planejado este momento por 2 anos. Eu imaginei exatamente o que diria no tribunal, como descreveria o que fizeram comigo e com as outras. Eu não vou recuar agora. A delegada Clara sorriu. Sua filha é notável, senhora Helena. As provas dela já levaram a prisões em 3 outros países. A Interpol está coordenando a investigação agora. E quanto às mulheres que ainda estão presas? As operações de resgate começam ao amanhecer. As equipes estão se movendo simultaneamente em todas as propriedades conhecidas para evitar a destruição de provas ou a realocação das vítimas. Eu senti uma onda de satisfação pensando em famílias como os Vasconcelos acordando para ver seu mundo desmoronar ao redor deles. Bom, eles merecem perder tudo. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Número internacional desconhecido. Sua filha é muito corajosa, senhora Helena. Mas a coragem pode ser perigosa quando ameaça pessoas poderosas. Algumas batalhas não podem ser vencidas por cidadãos comuns. Mostrei a mensagem à delegada Clara, cuja expressão imediatamente se tornou sombria. Eles estão tentando intimidar a senhora, ela disse. Isso confirma que a rede se estende para além do que descobrimos até agora. Deixe-os tentar, eu disse deletando a mensagem. Eu passei 30 anos lidando com valentões. A única coisa que mudou são as apostas. Laura olhou para o telefone, depois para mim. Mãe, tem outra coisa que eu não te contei sobre por que eles me mantiveram viva quando outras mulheres que revidaram foram removidas. A sala ficou quieta. O que é, Laura? Ela pegou o bolso e puxou uma pequena chave. Porque eu encontrei o seguro deles. Números de contas bancárias, documentos legais, gravações em vídeo dos parceiros de negócios discutindo a operação. Eles me mantiveram viva porque sabiam que se algo acontecesse comigo, você viria procurar. E eu escondi provas que destruiriam não apenas eles, mas toda a rede deles. Eu encarei minha filha com espanto. Você montou uma chave de segurança. Se eu desaparecesse ou morresse em circunstâncias suspeitas, tudo seria liberado automaticamente para agências de aplicação de lei em todo o mundo. A delegada Clara estava fazendo anotações rápidas. Onde estão essas provas? Cofre em Genebra. A chave só funciona em combinação com minha impressão digital e uma senha que muda semanalmente. Se eu perder 2 atualizações de senha consecutivas, tudo é liberado automaticamente. A delegada olhou para Laura com algo que se aproximava de admiração. Você tem planejado isso por anos. Eu tenho planejado isso desde o dia em que percebi que não era a primeira mulher que eles haviam prendido, e jurei que seria a última. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem do mesmo número. Garota esperta, mas a esperteza só te protege se você for mais esperta do que todos que querem você morta. Genebra está mais perto do que você pensa. Mostrei a mensagem à delegada Clara, que imediatamente começou a fazer ligações rápidas. Eles sabem sobre as provas, Laura disse calmamente. O que significa que tem alguém dentro da investigação ou estavam monitorando nossas comunicações. Laura, precisamos levá-la para um lugar seguro imediatamente. Não, ela disse firmemente. Precisamos ir para Genebra e recuperar essas provas antes que eles o façam, porque se eles chegarem lá primeiro, dezenas de mulheres morrem e toda essa rede desaparece no subterrâneo por mais uma geração. Olhei para minha filha, realmente olhei para ela, e percebi que em algum momento nos últimos 3 anos de inferno, ela deixou de ser a jovem que precisava da minha proteção e se tornou alguém que estava preparada para lutar uma guerra. Delegada Clara, eu disse, quão rápido podemos chegar a Genebra? Madame, é muito perigoso. Quão rápido? Ela verificou o relógio. 3 horas de helicóptero. Mas os riscos? Os riscos para Laura, se não formos, são piores do que os riscos se formos. Eu a interrompi. Além disso, eles não estão apenas ameaçando minha filha, estão me ameaçando. E esse foi o segundo erro fatal deles. Laura olhou para mim com curiosidade. Qual foi o primeiro erro deles? Eu sorri, e não foi um sorriso agradável. Eles presumiram que estavam lidando com pessoas comuns. Eles não tinham ideia de que haviam sequestrado a filha de uma mulher que passou 30 anos preparando adolescentes para um mundo hostil.
E agora, eles estão prestes a descobrir o que acontece quando você ameaça uma família Fagundes. Enquanto nos preparávamos para partir para Genebra, com as provas de Laura e a equipe da delegada Clara coordenando uma ação internacional, percebi que isso não era mais apenas sobre resgatar minha filha. Era sobre desmantelar toda uma rede de predadores que vinham destruindo a vida de mulheres por gerações. Eles queriam uma guerra. Estavam prestes a ter uma. Mas havia algo mais. Algo na maneira como Laura havia descrito as provas que me disse que estávamos caminhando para uma armadilha. A questão era se éramos espertos o suficiente para virar o jogo antes que conseguissem nos silenciar permanentemente. A batalha real estava apenas começando. A viagem de helicóptero para Genebra deveria ter sido aterrorizante, mas, honestamente, depois de encontrar sua filha sendo torturada por aristocratas paulistanos, um voo turbulento em um helicóptero da polícia parecia um passeio relaxante de domingo. Laura estava sentada do outro lado, mais alerta do que em anos, estudando fotos de satélite do Banco Suíço onde suas provas estavam guardadas. "Mãe", ela disse apontando para o layout do prédio, "tem algo que preciso te contar sobre as provas." A delegada Clara, que estava coordenando com as autoridades suíças pelo fone de ouvido, fez uma pausa para ouvir. "O cofre não é apenas um seguro", Laura continuou. "É isca. Eu me certifiquei de que quem está comandando essa rede descobriria sobre ele eventualmente. Eu encarei minha filha. Você montou uma armadilha. Eu montei múltiplas armadilhas. O cofre de Genebra contém provas reais, mas também contém dispositivos de rastreamento, ligados a contas que criei sob nomes falsos. Qualquer um que acesse essas provas acionará alertas que nos levarão ao verdadeiro poder por trás desta operação. Laura, isso é brilhante e aterrorizante. E se eles te matarem em vez de tentar pegar as provas?" Ela sorriu secamente. "É aí que entra a chave de segurança. Se algo acontecer comigo, tudo é liberado automaticamente. Mas se eles tentarem acessar as provas de Genebra, nós conseguimos rastreá-los até a origem." A delegada Clara terminou a ligação e se virou para nós. "A polícia suíça cercou o banco, mas há um problema. Alguém acessou o prédio 40 minutos atrás usando credenciais legítimas." "Legítimas? Como?" eu exigi. "Autorização de executivo bancário. Alguém com acesso de alto nível abriu o cofre antes de chegarmos." Laura praguejou baixinho. "Eles têm alguém dentro do sistema bancário suíço. Isso significa que essa rede é mais profunda do que apenas traficantes. Eles se infiltraram em grandes instituições financeiras." O helicóptero começou a descer em direção a Genebra. Através das janelas, eu podia ver carros de polícia cercando o que parecia ser um prédio de escritórios modesto. Nada nele gritava armazenamento internacional de provas criminais, o que eu imaginei ser o objetivo. "O que quer que aconteça lá dentro", eu disse a Laura, "fique atrás de mim. Mãe, com todo o respeito, eu estou lutando contra essas pessoas há muito mais tempo do que você. E eu estou te protegendo há muito mais tempo do que você está lutando contra qualquer coisa. Velhos hábitos." Pousamos em uma área segura perto do banco. A polícia suíça imediatamente nos cercou enquanto desembarcávamos. A delegada Clara nos conduziu em direção à entrada do prédio. "A pessoa que acessou seu cofre ainda está lá dentro", ela informou. "Câmeras de segurança mostram uma mulher de aproximadamente 50 anos, bem vestida, aparência profissional. Ela está no cofre há 35 minutos. 35 minutos para examinar provas que deveriam levar horas para revisar adequadamente", Laura observou. "Ela não está estudando, ela está copiando ou destruindo. Ou ela está esperando por nós", eu adicionei. O gerente do banco nos encontrou na entrada, visivelmente nervoso. "Oficiais, isso é altamente irregular. A pessoa que acessou o cofre 847 tinha autorização adequada. Toda a papelada em ordem." "Qual nome estava na autorização?" a delegada Clara exigiu. O gerente consultou seu tablet. "Doutora Patrícia Vasconcelos." Laura e eu trocamos olhares. A irmã de Rafael, aquela que supostamente contatou a polícia sobre mim. A delegada Clara fechou a cara. "Isso é impossível. A doutora Patrícia Vasconcelos morreu em um acidente de carro 3 meses atrás."
As peças se encaixaram em minha mente com clareza horrível. Alguém está usando a identidade dela desde que ela morreu. Alguém que tinha acesso às credenciais dela, aos códigos de autorização dela, Laura completou. Alguém que a matou quando ela começou a cooperar com a polícia. Estávamos caminhando para uma armadilha, mas não o tipo que Laura havia montado. Esta era uma armadilha montada por quem estava realmente comandando a rede, usando a identidade de uma mulher morta para nos atrair para um confronto. Devíamos esperar reforços, a delegada Clara disse. Mas eu já estava me movendo em direção ao elevador. Reforços não vão ajudar se quem estiver lá embaixo decidir destruir as provas e desaparecer, eu disse. Laura, me dê a chave. Mãe, não. Se algo acontecer a você, se algo acontecer comigo, você ainda tem a chave de segurança. Mas se algo acontecer a você, aquelas mulheres ficam presas para sempre. Ela hesitou. Depois pressionou a chave em minha mão. A senha é Aquarela 2024, seguida pela data de hoje. Eu beijei a testa dela. Fique aqui com a delegada Clara. E se eu não voltar em 20 minutos, acione a chave de segurança e libere tudo. A viagem de elevador para o nível do cofre parecia descer para o submundo. Quando as portas se abriram, encontrei-me em um corredor estéril forrado com câmeras de segurança. No final, a porta do cofre estava aberta, luzes vazando para o corredor. Caminhei em direção a ela lentamente, todo o instinto gritando que isso era um erro, mas sabendo que eu não tinha escolha. As provas de Laura eram a única coisa entre dezenas de mulheres e a tortura continuada. Senhora Helena, uma voz culta chamou de dentro do cofre. Por favor, junte-se a mim, temos tanto a discutir. Eu entrei no cofre e me encontrei cara a cara com uma mulher que poderia ter sido a avó elegante de qualquer pessoa. Cabelo prateado, perfeitamente penteado, roupas caras, olhos gentis atrás de óculos de designer. Ela estava sentada calmamente em uma pequena mesa, as provas de Laura espalhadas na frente dela. Sinto muito pelo engano sobre Patrícia Vasconcelos, ela disse agradavelmente. Mas eu precisava garantir que a senhora viesse aqui pessoalmente. Quem é a senhora? Meu nome é Alice Buarque. Eu tenho coordenado colocações familiares por 37 anos. Colocações familiares. Um termo tão civilizado para tráfico de pessoas. A senhora é quem está comandando esta rede. Comandar é uma palavra muito forte, ela disse. Prefiro pensar em mim mesma como uma facilitadora. Famílias ricas precisam de pessoal doméstico em que possam confiar completamente. Jovens mulheres precisam de segurança e propósito. Eu simplesmente as junto. Eu encarei esta mulher que falava sobre escravizar pessoas como se estivesse administrando uma agência de empregos de luxo. Ao drogá-las e tirar suas identidades? Ao fornecer-lhes estrutura e significado. Muitas dessas mulheres estavam perdidas, buscando propósito em suas vidas. Nós lhes damos esse propósito. A senhora destrói as vidas delas. Alice sorriu e foi a expressão mais arrepiante que eu já tinha visto. Senhora Helena, eu revisei as provas da sua filha com muito cuidado. É bastante completa, muito completa, na verdade. Bom, isso significa que quando for liberada, toda a sua rede será destruída. Na verdade, significa que sua filha foi muito esperta para o próprio bem. A senhora vê, as provas que ela reuniu não apenas implicam as famílias com quem trabalhamos. Elas também contêm informações detalhadas sobre nossas redes financeiras, nossos contatos governamentais, nossas conexões internacionais. Senti um arrepio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Então, há pessoas muito mais poderosas do que a família Vasconcelos que têm investimentos significativos em manter esta operação funcionando sem problemas. Pessoas que não podem permitir que essas provas vejam a luz do dia. A senhora está me ameaçando? Alice se levantou lentamente. Estou explicando a realidade. A chave de segurança da sua filha é muito esperta, mas só dispara se algo acontecer a ela. Não diz nada sobre o que acontece com as dezenas de mulheres atualmente sob nossos cuidados se essas provas forem liberadas. O que a senhora quer dizer? Quero dizer que se as provas de Laura se tornarem públicas, essas mulheres se tornam passivos em vez de ativos e temos maneiras muito eficientes de lidar com passivos. A ameaça era clara.
Se expuséssemos a rede, eles assassinariam todas as mulheres que estavam mantendo para eliminar testemunhas. A senhora está blefando. Alice pegou um telefone e me mostrou um vídeo ao vivo. Na tela, eu podia ver mulheres em vestidos cinzas semelhantes ao que Laura estava vestindo, paradas no que parecia ser um porão de armazém. Devia haver pelo menos 20 delas. Esta é apenas uma localização, Alice disse calmamente. Temos 6 instalações em toda a Europa. Ao meu sinal, todas essas mulheres podem ser eliminadas em minutos. Eu me senti enjoada. O plano cuidadoso de Laura para expor a rede poderia acabar matando dezenas de mulheres inocentes. O que a senhora quer? Sua filha continua sua vida de casada com Rafael. As provas permanecem seladas e a senhora volta para o Brasil com o entendimento de que qualquer tentativa de contatar as autoridades resultará em consequências imediatas para todos os envolvidos. A senhora quer que a gente simplesmente vá embora e deixe isso continuar? Quero que a senhora entenda que algumas batalhas não podem ser vencidas por pessoas comuns, não importa o quão determinadas elas sejam. Olhei para as provas espalhadas sobre a mesa. Fotos, documentos, gravações que poderiam destruir uma rede criminosa internacional. Depois olhei para o telefone mostrando mulheres aterrorizadas que morreriam se eu tentasse usar essas provas. Eu preciso de tempo para pensar. A senhora tem 5 minutos. Depois disso, eu saio com essas provas e a proteção da sua filha desaparece permanentemente. Alice verificou seu relógio caro e sentou-se novamente, completamente calma, como se estivéssemos negociando um contrato de negócios em vez das vidas de dezenas de mulheres. Mas ela cometeu um erro crucial ao me trazer aqui sozinha. Ela presumiu que Helena Fagundes era apenas mais uma mãe preocupada que poderia ser intimidada à conformidade. Ela não tinha ideia de que nos últimos 3 anos, enquanto Laura reunia provas, eu estava fazendo minhas próprias pesquisas. Pesquisas que estavam prestes a virar esta negociação de cabeça para baixo. Antes de eu lhe dar uma resposta, eu disse, sentando-me na cadeira em frente a Alice, eu tenho uma pergunta sobre sua operação. Ela parecia levemente divertida. A senhora mal está em posição de conduzir entrevistas, senhora Helena. Me divirta. Isso tem me incomodado desde que cheguei a São Paulo. Como a senhora mantém o controle sobre tantas famílias em vários países? A logística por si só deve ser incrivelmente complexa. A expressão de Alice mudou ligeiramente. Ela estava orgulhosa do seu trabalho, o que significava que ela queria explicá-lo. Erro clássico, ego sobre cautela. Não é tão difícil quanto a senhora possa pensar. Trabalhamos com famílias estabelecidas que entendem o valor da discrição. Famílias com conexões políticas, influência judicial, alavancagem financeira, como a família Vasconcelos. A família Vasconcelos é gerência média, na melhor das hipóteses. O poder real reside em pessoas que podem fazer investigações inteiras desaparecerem, que podem influenciar a legislação, que controlam grandes instituições financeiras. Eu assenti pensativamente, como se estivesse genuinamente curiosa em vez de ganhar tempo. E essas pessoas poderosas são todos homens, eu presumo? Alice riu. Um som como cristal quebrando. Oh, minha querida, a senhora realmente não entende como isso funciona, entende? Algumas das nossas parceiras mais valiosas são mulheres. Mulheres que entendem que o poder exige sacrifício, que algumas pessoas simplesmente nasceram para servir. Mulheres como a senhora, mulheres como eu, construíram esta rede. Identificamos a necessidade, desenvolvemos os métodos, estabelecemos as conexões. Os homens simplesmente fornecem a força e a proteção legal. Ela estava me dando tudo o que eu precisava, confirmando o que eu suspeitava desde o passeio de helicóptero. Isso não era apenas tráfico de pessoas. Era uma rede sofisticada que havia se infiltrado em governos, bancos e sistemas judiciais em toda a Europa. Impressionante, eu disse. Mas estou curiosa sobre outra coisa. Como a senhora lida com a resistência? Quando as famílias começam a fazer muitas perguntas sobre parentes desaparecidos? Geralmente, as famílias são informadas de que suas filhas escolheram o isolamento ou morreram em acidentes. Temos extensas redes de funcionários corruptos que podem fornecer certidões de óbito falsificadas, relatórios de acidentes, qualquer documentação necessária. Como o que aconteceu com Patrícia Vasconcelos. O sorriso de Alice vacilou ligeiramente.
Patrícia se tornou problemática. Ela começou a fazer perguntas sobre a situação de Laura, ameaçando contatar as autoridades. Então a senhora a matou e roubou a identidade dela. Nós eliminamos uma ameaça à nossa operação. As credenciais dela forneceram acesso útil aos sistemas bancários e aos bancos de dados da polícia. Eu verifiquei meu relógio. Meus 5 minutos haviam passado. Mais uma pergunta. As mulheres que a senhora está mantendo agora, as do armazém, quantas instalações existem realmente? 6, como eu disse. Por quê? Por quê? Eu disse, levantando-me lentamente. Isso não é suficiente. Alice franziu a testa. Não é suficiente para quê? Eu peguei meu telefone e mostrei a ela um vídeo meu. Na tela estavam dezenas de policiais e equipes de resgate cercando edifícios no que pareciam ser múltiplas localizações. Não é suficiente para manter todas as mulheres que as equipes da delegada Clara estão resgatando agora mesmo. A cor sumiu do rosto de Alice. Isso é impossível. A senhora não poderia ter. Enquanto Laura estava reunindo provas contra famílias individuais, eu estava fazendo minhas próprias pesquisas. A senhora realmente achou que uma mulher que passou 30 anos enganando pais, administradores e conselhos escolares não reconheceria uma empresa de fachada quando visse uma? Mostrei a ela outra tela no meu telefone. Estes são os registros financeiros reais que eu tenho rastreado por 3 anos. Cada compra de propriedade, cada certidão de óbito suspeita, cada transferência bancária ligada à sua rede. Alice estava encarando meu telefone como se contivesse uma cobra viva. A senhora está blefando, a senhora não poderia ter acessado. Lembre-se, Alice, eu criei uma filha que se tornou uma especialista em investigação disfarçada. A senhora acha que eu mesma não aprendi algumas coisas? A verdade era que eu estava aterrorizada por Laura desde a primeira chamada de vídeo estranha, há 3 anos. Comecei a pesquisar a família Vasconcelos, suas finanças, suas conexões. O que eu encontrei me levou a um buraco de coelho de empresas de fachada, transferências financeiras suspeitas e padrões que gritavam crime organizado. Eu estava construindo um caso contra eles por anos, apenas esperando por uma oportunidade de agir. As mulheres naquele vídeo que a senhora me mostrou, eu continuei. Elas não estão mais lá. A polícia suíça invadiu todas as 6 instalações 30 minutos atrás, guiada pelo rastro financeiro que eu tenho mapeado desde 2021. Alice avançou em direção ao telefone, presumivelmente para avisar alguém, mas eu fui mais rápida. 30 anos confiscando celulares de adolescentes me deram excelentes reflexos. A verdadeira questão, eu disse, embolsando o telefone dela, é se a senhora quer cooperar com as autoridades ou ir à falência com sua rede. A senhora não entende o escopo do que está destruindo, Alice disse, sua compostura finalmente rachando. As pessoas com quem trabalhamos, elas nunca permitirão isso. Elas têm muito a perder. Bom, estou ansiosa para conhecê-las. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto da delegada Clara. Todas as instalações seguras. 47 mulheres resgatadas. Equipes avançando para alvos secundários agora. Mostrei a Alice a mensagem. 47 mulheres, Alice. 47 filhas, irmãs, esposas que estão voltando para suas famílias porque minha filha foi corajosa o suficiente para reunir provas. E eu fui teimosa o suficiente para seguir o rastro do dinheiro. Alice se levantou lentamente, sua fachada elegante completamente desfeita. A senhora não tem ideia do que começou. Na verdade, eu sei exatamente o que comecei. Eu comecei uma guerra contra pessoas que lucram com a destruição da vida de mulheres, e ao contrário da senhora, eu não pretendo perder. A porta do cofre atrás de mim se abriu e a delegada Clara entrou com 2 policiais suíços. Senhora Helena, a senhora está bem? Estou bem, mas Alice aqui tem sido muito útil em explicar como sua rede opera. Acredito que ela esteja pronta para discutir a cooperação em troca de uma sentença mais branda. Alice olhou entre mim e os oficiais, calculando suas opções. Se eu cooperar, que garantias eu tenho? A mesma garantia que a senhora deu àquelas 47 mulheres, eu disse. Nenhuma. Enquanto a polícia suíça algemava Alice, ela olhou para mim com algo que poderia ter sido respeito. A senhora não é o que eu esperava, senhora Helena. Não, eu concordei.
Eu sou muito pior do que a senhora esperava. Eu sou uma mãe que passou 3 anos se preparando para este momento. A delegada Clara garantiu as provas de Laura enquanto os oficiais levavam Alice. Senhora Helena, o que a senhora realizou aqui, coordenando a aplicação da lei internacional, rastreando redes financeiras, reunindo provas em múltiplas jurisdições, é um trabalho extraordinário. É o que qualquer mãe faria pela filha. Na verdade, é o que pouquíssimas pessoas poderiam fazer. A senhora considerou uma carreira em investigação internacional? Eu ri pela primeira vez em dias. Delegada, eu tenho 62 anos e eu só quero levar minha filha para casa, no Rio Grande do Sul. É claro, mas a rede que Alice descreveu, as conexões governamentais e financeiras. Desmantelar tudo isso exigirá investigação contínua. Olhei para as provas que Laura havia reunido, depois para o rastro financeiro que eu estava seguindo por anos. Juntas, elas pintavam um quadro de corrupção que se estendia muito além de algumas famílias ricas traficando mulheres. Quantas mulheres a senhora acha que ainda estão presas? Eu perguntei. Com base no que aprendemos hoje, potencialmente centenas. Pensei em Laura finalmente segura no andar de cima e em todas as outras filhas que ainda estavam vivendo em vestidos cinzas, esfregando o chão, sendo lentamente quebradas por monstros que chamavam isso de tradição. Delegada, eu disse finalmente. Talvez eu não esteja totalmente pronta para me aposentar, afinal. Porque Alice estava certa sobre uma coisa. Algumas batalhas não podiam ser vencidas por pessoas comuns. Mas o que ela não conseguiu entender foi que Helena Fagundes deixou de ser comum no momento em que decidiu salvar sua filha. E agora que Laura estava segura, eu estava pronta para salvar todas as outras. 3 meses depois, eu estava sentada em uma sala de conferências na sede da Interpol em Lyon, cercada por telas de computador, arquivos de provas e xícaras de café que já viram dias melhores. Meu crachá de consultora temporária dizia M. Fagundes, análise de crimes financeiros, o que me fazia sorrir toda vez que eu ouvia. Helena, temos um problema. A agente Sofia Martinez disse, entrando com uma pilha de novos arquivos. Sofia era a ligação da Interpol, com quem eu estava trabalhando para rastrear as redes financeiras por trás do que a mídia havia começado a chamar de Rede Europeia de Tráfico Doméstico. Que tipo de problema? O tipo que envolve sua filha? Eu levantei o olhar dos registros bancários que eu estava analisando. Laura está sob custódia protetora no Rio Grande do Sul há 2 meses. Como pode haver um problema? Sofia colocou uma fotografia. Mostrava Laura sentada no que parecia ser um café, conversando com um homem bem vestido de cabelo prateado. O carimbo de data-hora indicava que a foto foi tirada ontem. Laura deixou a custódia protetora 3 dias atrás. Ela disse aos oficiais de justiça que precisava visitar o túmulo da avó em Minas Gerais. Minha mãe está enterrada no Rio Grande do Sul, não em Minas Gerais, e Laura sabe que eu nunca autorizaria ela a deixar a proteção. Eu estudei a fotografia mais de perto. Quem é o homem com quem ela está? Não sabemos, mas a foto foi tirada em Viena, Áustria, não em Minas Gerais. Senti aquele arrepio familiar de medo misturado com orgulho. Laura estava investigando novamente, mas desta vez estava fazendo isso sem reforços, sem coordenação e sem me dizer. Sofia, eu preciso ligar para Laura agora mesmo. Nós tentamos. O telefone dela vai direto para a caixa postal e o número que ela deu aos oficiais está desconectado. Eu me levantei, minha mente já mudando para o modo crise. Ela encontrou algo que a fez pensar que precisava agir imediatamente. O que poderia ser tão urgente? Pensei nas provas que estávamos analisando, nas redes financeiras que estávamos mapeando, nas conexões governamentais que estávamos descobrindo. Estávamos assumindo que prender Alice e a família Vasconcelos desmantelaria a rede de tráfico. Mas e se pegamos apenas a gerência média? Sofia assentiu secamente. Nossa análise sugere que a rede se estende muito mais alto do que pensávamos inicialmente. Há conexões com executivos bancários, ministros de governo, possivelmente até oficiais da UE. Então Laura pode ter encontrado provas apontando para as pessoas que estavam realmente comandando a operação, pessoas que a matariam em vez de arriscar a exposição. Meu telefone tocou. Número internacional desconhecido. Atenda, Sofia disse, gesticulando para os agentes monitorando nossas comunicações. Alô?
Alô, mãe. A voz de Laura estava calma, controlada, mas eu podia ouvir a tensão por baixo. Laura, onde você está? E não minta para mim. Eu sei que você está em Viena. Sinto muito por não poder te contar, mas não havia tempo. Eu encontrei algo nas provas de Genebra que não fazia sentido até 3 dias atrás. Que tipo de algo? Lembra dos números de contas bancárias que Alice mencionou? Os conectados aos contatos governamentais? Sim, eu tenho monitorado essas contas do Rio Grande do Sul. 3 dias atrás, houve atividade massiva. Fundos sendo transferidos, contas sendo fechadas, rastros digitais sendo apagados. Senti meu estômago afundar. Eles estão limpando a casa. Exatamente. Alguém está eliminando sistematicamente provas do envolvimento deles. Mas eles cometeram um erro. Que tipo de erro? Eles transferiram muito dinheiro muito rapidamente através de um banco que exige autorização física para transações acima de 50 milhões de euros. Sofia estava fazendo anotações rapidamente enquanto outros agentes rastreavam a ligação. Laura, isso é um trabalho de detetive maravilhoso, mas você deveria ter nos ligado antes de ir para Viena. Mãe, a autorização tinha que acontecer hoje. Se eu tivesse esperado pelos canais oficiais, a oportunidade teria sido perdida para sempre. Que oportunidade? A chance de identificar quem está realmente comandando esta rede. A pessoa que autorizou essas transferências está aqui em Viena agora mesmo, e eu estou prestes a me encontrar com eles. Laura, não. Isso é muito perigoso. Mãe, me escute. Eu não sou a mesma mulher que eles quebraram 3 anos atrás. Eu sei exatamente o que estou fazendo. E o que exatamente você está fazendo? Estou terminando o que começamos. Esta rede tem operado por décadas porque as pessoas no topo sempre permaneceram invisíveis. Hoje, isso muda. A linha ficou quieta por um momento. Eu podia ouvir ruído de fundo, tráfego, pessoas falando, o que parecia música clássica. Laura, onde você está agora mesmo? A Ópera de Viena. Tem uma gala hoje à noite para membros do Conselho da Associação Bancária Europeia. Muito exclusivo, muito de alto perfil. O tipo de evento onde pessoas poderosas se sentem seguras para conduzir negócios privados. Sofia estava coordenando freneticamente com as autoridades austríacas, enquanto eu tentava não entrar em pânico sobre minha filha entrando em uma sala cheia de potenciais criminosos. Laura, por favor, espere reforços. Podemos ter a polícia austríaca lá em... Mãe, a pessoa que estou encontrando pensa que eu sou o substituto de Alice Buarque. Eles pensam que estou aqui para discutir a continuação da operação de tráfico sob nova gerência. Eu quase deixei o telefone cair. Você está trabalhando disfarçada, Laura? Isso é insano. É a única maneira de fazê-los se incriminarem. E eu tenho seguro. Que tipo de seguro? O mesmo tipo que eu usei no Brasil. Tudo o que eu fizer hoje à noite está sendo gravado e carregado automaticamente para múltiplos servidores seguros. Se algo acontecer comigo, as provas se tornam públicas imediatamente. Sofia me entregou uma nota. Polícia austríaca a caminho, 20 minutos até a ópera. Laura, a polícia austríaca estará lá em 20 minutos. Você pode atrasar a reunião? Na verdade, mãe, eu preciso ir. Eles estão me esperando no camarote privado em 5 minutos. Mas não se preocupe, eu aprendi com a melhor. O que isso significa? Significa que estou prestes a mostrar a essas pessoas o que acontece quando elas subestimam uma mulher Fagundes. A linha ficou muda. Eu encarei o telefone, dividida entre o terror e o orgulho. Laura estava entrando em uma sala com pessoas que podiam fazê-la desaparecer permanentemente. Mas ela estava fazendo isso com a mesma preparação cuidadosa e determinação de ferro que eu havia usado para me preparar para esta investigação. Sofia, eu preciso estar no próximo voo para Viena. Helena, até a senhora chegar lá, até eu chegar lá, minha filha terá exposto sozinha uma conspiração criminosa internacional, ou precisará de alguém para identificar o corpo dela. Sofia olhou para mim com compreensão. Na verdade, há um helicóptero esperando no telhado. Podemos estar em Viena em 90 minutos. Então vamos. Enquanto nos dirigíamos para o telhado, percebi que Laura havia herdado mais do que apenas minha teimosia.
Ela herdou minha compreensão de que, às vezes, a única maneira de vencer inimigos poderosos era caminhar diretamente para o reduto deles e forçá-los a mostrar seus verdadeiros rostos. A questão era se ela estava tão preparada para o que poderia encontrar quanto pensava, porque as pessoas que comandavam esta rede por décadas não mantinham seu poder sendo descuidadas ou misericordiosas. E se Laura tivesse calculado mal, as próximas horas determinariam se a família Fagundes vencia esta guerra ou se tornava suas últimas vítimas. A Ópera de Viena brilhava como uma joia contra o céu noturno, enquanto nosso helicóptero circulava para pousar. Pelo meu fone de ouvido, eu podia ouvir a polícia austríaca coordenando com a segurança do prédio. Mas eu sabia que já era tarde demais. Laura estava lá dentro há mais de uma hora, e o que quer que ela tivesse planejado já estava em movimento. Helena, Sofia disse pelo rádio, estamos recebendo relatórios de atividade incomum na ópera. A segurança privada dobrou e vários membros do conselho saíram mais cedo. Isso é muito bom ou muito ruim. Dado o histórico da sua filha, estou esperando por muito boas notícias. Pousamos em uma área segura atrás da ópera. A polícia austríaca imediatamente nos cercou. O líder deles informando Sofia em alemão rápido, enquanto eu checava meu telefone obsessivamente. Sem mensagens de Laura, sem chamadas perdidas, nada. Inspetor Klaus, o oficial austríaco, se apresentou em inglês com sotaque. Sua filha é, como se diz, muito impressionante. O que o senhor quer dizer? Ela estava usando um grampo para nossa investigação. Na última hora, gravamos confissões detalhadas de 5 membros do Conselho da Associação Bancária Europeia sobre seu envolvimento em lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas e corrupção de funcionários do governo. Senti uma onda de alívio tão forte que quase me sentei. Ela está bem. Ela está melhor do que bem. Ela é... qual é a palavra? Magnífica. Ela convenceu esses homens de que representa uma nova organização assumindo as operações de tráfico. E eles estão lutando entre si para formar parcerias com ela. Sofia estava sorrindo. Sua filha acabou de fazer alguns dos homens mais poderosos das finanças europeias confessarem décadas de atividade criminosa em fita. Mas há um problema, o inspetor Klaus continuou. 20 minutos atrás, alguém chegou que não estava na nossa lista. Alguém que conhecia Alice Buarque pessoalmente e imediatamente percebeu que sua filha não era quem ela alegava ser. O alívio evaporou. Quem? João Carlos Moura, membro do Parlamento Europeu. E de acordo com o que acabamos de aprender, a pessoa que originalmente organizou esta rede há 40 anos. Onde Laura está agora? Camarote privado 12 com Moura e 3 outros homens. Ela ativou seu sinal de pânico 15 minutos atrás, mas não podemos intervir sem colocar a vida dela em perigo. Olhei para a ópera. Sua fachada elegante escondia um confronto que determinaria se décadas de atividade criminosa finalmente viriam à tona ou desapareceriam para sempre. O senhor consegue me colocar lá dentro? Helena, não. Sofia disse imediatamente. É muito perigoso. Laura entrou lá sozinha para terminar o que começamos. Eu não vou deixá-la enfrentar isso sozinha. O inspetor Klaus hesitou. Pode haver uma maneira. Corredores de serviço atrás dos camarotes privados. A senhora poderia chegar à localização dela, mas eu estaria entrando em uma sala com pelo menos 4 homens que mataram para proteger seus segredos. Sim, pensei em Laura, provavelmente aterrorizada, mas ainda lutando, ainda reunindo provas mesmo quando seu disfarce foi desvendado. Pensei nas 47 mulheres que havíamos resgatado 3 meses atrás e nas centenas mais que ainda poderiam estar presas se esta rede sobrevivesse. Me coloque lá dentro. 20 minutos depois, eu estava rastejando por um corredor de serviço que cheirava a poeira e madeira velha, usando um grampo próprio e carregando um dispositivo de gravação de backup que Sofia havia insistido. O corredor corria diretamente atrás dos camarotes privados, com painéis de acesso que permitiam aos trabalhadores de manutenção alcançar sistemas elétricos e de som. Pelo meu fone de ouvido, eu podia ouvir a voz de Laura, ainda calma apesar das circunstâncias. Senhor Moura, eu entendo seu ceticismo, mas garanto que minha organização tem os recursos e conexões para manter as operações em sua escala atual. Mademoiselle, veio uma voz rouca com um forte sotaque. Eu conheci Alice Buarque por 15 anos.
Ela nunca teria escolhido uma substituta tão jovem. Talvez ela reconheceu a necessidade de novas perspectivas em um mundo em mudança. Alcancei o painel de acesso atrás do camarote 12 e o abri cuidadosamente, proporcionando uma visão para o camarote privado através de uma grade decorativa. O que eu vi me fez o sangue ferver. Laura estava sentada calmamente em uma cadeira, cercada por 4 homens engravatados. Um deles, presumivelmente Moura, estava segurando uma arma casualmente no colo, não apontada para Laura, mas claramente visível como uma ameaça. A verdade é, Moura continuou, Alice me contatou 3 dias antes de sua prisão. Ela não mencionou nenhum plano de sucessão, nenhuma organização substituta, o que significa que você é polícia, inteligência ou outra pessoa com uma agenda que não apreciamos. A compostura de Laura nunca vacilou. O que eu sou é alguém que entende que sua rede está prestes a entrar em colapso, a menos que se adapte rapidamente. As prisões no Brasil foram apenas o começo. Exatamente. É por isso que estamos consolidando nossas operações, eliminando pontas soltas. A ameaça era clara. Laura não estava apenas desvendada, ela estava prestes a ser assassinada. Foi então que percebi algo que mudou tudo. Através da grade, eu podia ver as mãos de Laura. E ela estava fazendo gestos sutis que eu reconheci. Letras em linguagem de sinais que havíamos aprendido juntas quando ela tinha 12 anos e queria se comunicar secretamente durante eventos escolares. Ela sabia que eu estava lá. De alguma forma, ela descobriu que eu estava no prédio e se posicionou para eu ajudá-la. Eu sabia o que precisava fazer. Então Laura fez algo extraordinário. Ela se levantou lentamente, como se estivesse se alongando, e caminhou em direção à janela, com vista para o teatro principal. Enquanto se movia, ela continuou a falar. Senhores, antes de discutirmos os termos da parceria, talvez gostariam de saber exatamente quais provas foram reunidas contra suas operações nos últimos 3 anos. Que provas? Moura exigiu, sua arma agora apontando diretamente para Laura. As provas que estão sendo transmitidas ao vivo para agências internacionais de aplicação de lei nos últimos 90 minutos. A sala ficou em silêncio. Isso é impossível, um dos outros homens disse. Nós a revistamos procurando dispositivos de gravação. Laura sorriu, e era o mesmo sorriso destemido que ela usava aos 5 anos quando decidiu subir na árvore mais alta do nosso bairro. Vocês me revistaram procurando dispositivos de gravação tradicionais. Vocês não revistaram os que estão embutidos na minha roupa, nas minhas joias e nos meus dispositivos médicos. Dispositivos médicos? Moura se levantou, sua arma apontada para Laura. O marca-passo que eu tenho desde que meu cativeiro danificou meu coração. Ele tem transmitido tudo o que vocês disseram diretamente para a sede da Interpol. Eu encarei minha filha através da grade. Ela não tinha um marca-passo. Ela estava mentindo, ganhando tempo, esperando que reforços chegassem antes que decidissem matá-la. Mas Laura não estava apenas ganhando tempo. Ela estava forçando-os a revelar o escopo total de sua rede criminosa em fita. Então, vejam, senhores, ela continuou. Atirar em mim seria inútil. Tudo o que vocês disseram hoje à noite já está nas mãos das autoridades em 12 países. A única questão é se vocês querem adicionar assassinato às suas acusações. O rosto de Moura estava roxo de raiva. Sua espertinha... Foi então que eu chutei o painel de acesso e mergulhei no camarote privado. 30 anos de separação de brigas de adolescentes me ensinaram o valor de ataque surpresa. Eu aterrissei nas costas de Moura, fazendo sua arma voar pelo camarote, enquanto os outros homens se espalhavam para se proteger. Laura imediatamente pegou um cinzeiro de cristal pesado e começou a se defender contra um dos outros homens, enquanto eu lutava com Moura. Para um membro do Parlamento Europeu de 70 anos, ele era surpreendentemente forte. Mas para uma professora gaúcha de 62 anos, que passou 3 décadas lidando com adolescentes difíceis, ele era apenas mais um valentão que precisava aprender algumas boas maneiras. Eu o estava imobilizando quando a polícia austríaca invadiu a porta principal do camarote. Todos parados! Polícia! Moura ficou mole em meus braços, enquanto Laura estava de pé sobre um dos outros homens. Cinzeiro de cristal levantado como uma arma, seus olhos brilhando com triunfo. Inspetor Klaus, ela disse calmamente.
Acredito que esses senhores estejam prontos para discutir acordos de confissão agora. Enquanto a polícia algemava os 4 homens, Laura caminhou até mim com aquele mesmo sorriso destemido. Mãe, o que demorou tanto? Trânsito, eu disse, abraçando-a mais forte do que nunca na minha vida. Porque naquele momento eu percebi que minha filha havia acabado de realizar algo extraordinário. Ela não apenas expôs uma rede criminosa, ela forçou as pessoas que a comandavam a confessar tudo em fita na frente de múltiplas agências de aplicação de lei. A guerra que havíamos começado no Brasil finalmente havia acabado. E nós vencemos. Mas enquanto levavam Moura, ele olhou para Laura com puro ódio e disse algo que me gelou até os ossos. Isso é maior do que você pensa, garota. Maior do que qualquer um de vocês pensam. Algo me disse que, embora tivéssemos vencido esta batalha, a guerra real estava apenas começando. 6 meses depois, eu estava sentada no Tribunal Federal em Brasília, assistindo minha filha testemunhar perante uma comissão parlamentar conjunta sobre redes de tráfico internacional de pessoas. Laura trocou seu vestido cinza por um terno azul marinho que a fazia parecer a mulher formidável que ela havia se tornado. Senador Soares, Laura estava dizendo em resposta a uma pergunta. As provas que reunimos indicam que esta rede operou por pelo menos 40 anos com conexões a instituições bancárias, funcionários do governo e sistemas judiciais em 14 países. Eu assisti da galeria, orgulhosa além das palavras, mas também exausta dos meses de depoimentos, julgamentos e coordenação internacional que se seguiram à Operação de Viena. A contagem final foi impressionante. 847 mulheres resgatadas de instalações em toda a Europa. 156 prisões, incluindo funcionários do governo e executivos bancários e ativos financeiros avaliados em mais de 2,3 bilhões de euros apreendidos e redistribuídos para vítimas e suas famílias. Senhora Fagundes, o senador Soares continuou. A senhora pode dizer à comissão como conseguiu manter a esperança durante seus 3 anos de cativeiro? Laura olhou diretamente para mim antes de responder. Senador, eu mantive a esperança porque eu sabia que minha mãe nunca pararia de me procurar. E eu sabia que se eu pudesse reunir provas suficientes, juntas, poderíamos garantir que nenhuma outra mulher teria que suportar o que eu suportei. Após a audiência, Laura e eu saímos do prédio do Congresso juntas. A atenção da mídia tinha sido intensa, mas aprendemos a navegar por ela com a mesma determinação que usamos para navegar por tudo o mais. Então, Laura disse enquanto nos acomodávamos em nosso carro alugado, o que vem a seguir para a equipe de investigação Fagundes. Eu ri. Equipe de investigação? Querida, acho que investigamos o suficiente para uma vida inteira. Na verdade, mãe, eu recebi uma ligação ontem de uma mulher na Austrália. A filha dela se casou com uma família rica de lá e não é vista há 2 anos. Olhei para minha filha, vendo a determinação familiar em seus olhos. Laura. E houve outra ligação de uma família no Brasil. Situação semelhante. Laura, não podemos salvar todo mundo. Talvez não todo mundo, mas poderíamos salvar algumas, e somos muito boas nisso. Pensei no ano passado, em como passamos de vítimas a ser as pessoas que outras famílias chamavam quando precisavam de ajuda. A delegada Clara nos ofereceu posições de consultoria na Interpol. O FBI queria que Laura chefiasse sua nova força-tarefa de tráfico de pessoas. Recebemos ofertas de emprego de organizações em todo o mundo. Tem algo que preciso te contar, eu disse finalmente. Eu tenho pensado na oferta da delegada Clara, a posição na Interpol, a posição conjunta. Eles querem que trabalhemos juntas investigando redes de tráfico internacional em tempo integral. Laura ficou quieta por um momento. O que você acha? Eu acho que seu pai sempre disse que eu era desperdiçada como professora de ensino médio, que eu tinha os instintos de uma detetive, mas nunca tive a oportunidade de usá-los. E agora você tem. Agora nós temos. Laura sorriu. Então, nós realmente vamos fazer isso? Virar combatentes profissionais do crime? Nós vamos virar combatentes profissionais da justiça. Há uma diferença. 3 semanas depois, estávamos em um avião para Genebra, onde a Interpol havia estabelecido uma nova unidade internacional de investigação de tráfico de pessoas.
Laura chefiaria as operações de campo, enquanto eu coordenava a análise financeira e a cooperação multijurisdicional. Enquanto voávamos sobre o Atlântico, eu refleti sobre o quanto nossas vidas haviam mudado desde aquele dia em que encontrei Laura de joelhos, esfregando o chão em uma mansão paulistana. Passamos de vítimas isoladas a fazer parte de uma rede internacional dedicada a proteger mulheres vulneráveis. Mãe, Laura disse, olhando para o arquivo de caso que estava revisando. Você alguma vez se arrepende de não ter me levado para casa, no Rio Grande do Sul, quando tivemos a chance? Eu olhei para ela, confiante, guerreira, determinada a lutar por mulheres que não podiam lutar por si mesmas, e senti aquela onda familiar de orgulho. Laura, levar você para casa em segurança nunca foi realmente uma opção. Não quando sabíamos que havia dezenas de outras mulheres ainda presas. Não quando tínhamos o poder de fazer algo a respeito, mesmo que isso significasse nos colocar em perigo. Especialmente porque significava nos colocar em perigo. Alguém tem que enfrentar pessoas que lucram com o sofrimento humano. Alguém tem que garantir que quando famílias como os Vasconcelos pensam que podem destruir vidas sem consequências, eles estejam errados. Laura assentiu, entendendo o que eu queria dizer. Alguém tem que garantir que quando as garotas se metem em apuros, as mães delas vêm procurar por elas. Exatamente. Enquanto começávamos nossa descida para Genebra, percebi que a mulher que originalmente havia embarcado naquele avião para São Paulo, a mãe preocupada, desesperada para se reconectar com sua filha, tinha desaparecido. Em seu lugar estava alguém mais forte, mais determinada e infinitamente mais perigosa para pessoas que pensavam que podiam abusar de mulheres impunemente. Rafael Vasconcelos cometeu um erro fatal quando decidiu mirar Laura Fagundes. Ele presumiu que estava lidando com uma jovem isolada, sem recursos e sem sistema de apoio. Ele não tinha ideia de que atacar Laura significava entrar em guerra com Helena Fagundes. E Helena Fagundes, descobriu-se, era muito melhor em guerra do que qualquer um havia antecipado. O placar final: 847 mulheres resgatadas, redes criminosas em 14 países desmanteladas. E 2 mulheres do Rio Grande do Sul que aprenderam que, às vezes, a melhor maneira de curar o trauma é garantir que ele nunca aconteça com mais ninguém. Nada mal para uma professora de ensino médio aposentada e sua filha que só queriam jantar juntas em São Paulo. Quanto a Rafael e Marta Vasconcelos, eles estavam cumprindo prisão perpétua em presídios brasileiros, onde me disseram que desenvolveram uma súbita apreciação pelo trabalho manual e por receber ordens de pessoas que consideravam inferiores. Engraçado como as coisas funcionaram. E João Carlos Moura, o membro do Parlamento Europeu que pensava que era intocável. Ele estava passando seus anos restantes em uma instalação de segurança máxima na Áustria, compartilhando uma cela com alguém que tinha opiniões muito fortes sobre homens que machucam mulheres. Algumas pessoas poderiam chamar isso de justiça poética. Eu apenas chamei de um bom começo. Porque a verdade era que, embora tivéssemos vencido esta guerra, sempre haveria mais Rafael Vasconcelos por aí, mais Alice Buarques, mais homens poderosos que pensavam que dinheiro e influência lhes davam o direito de destruir a vida das mulheres. Mas agora, também havia mais Lauras Fagundes e Helenas Fagundes. Mulheres que entendiam que a melhor maneira de combater monstros era se tornar algo que eles nunca esperariam. Mães e filhas comuns que se recusaram a permanecer comuns quando as pessoas que amavam foram ameaçadas. E isso, eu aprendi, era a coisa mais perigosa que você poderia ser. A guerra tinha acabado. A justiça foi feita. E a família Fagundes estava pronta para o que viesse a seguir. E por hoje é só. Mas antes de ir, deixa aí nos comentários sua opinião. O que faria diferente, de onde está ouvindo e que nota dá para essa história. Se inscreva no canal e nos vemos na próxima.